quais são os benefícios da projeção astral, Wagner? Olha, as experiências fora do corpo, elas abrem o horizonte mental da pessoa, Luiz, porque desde o momento que uma pessoa se vê fora do corpo, caso ela veja o corpo deitado sem ela dentro, porque às vezes uma pessoa deita e dorme e desperta bem longe, ela não viu a saída, ela já acordou no meio. Se ela para e observa o corpo, o que ela constata para ela mesma? Ela não é o corpo, tanto que ela está fora, e se ela está fora e pensando e lúcida, a lucidez não vem do cérebro, e ela está vendo isso. Sim. Então ela não vai falar, eu acredito nisso, ela vai falar, eu sei isso, porque ela está vivenciando uma experiência. Então, primeiro ponto, você identifica para você que você é uma consciência, não somente um corpo. Isso aí já muda tudo. Já muda tudo. Segundo, no meu caso, ao longo do tempo, eu encontrei pessoas do lado de lá que eu conheci do lado de cá, desencarnaram com o passar do tempo, como todo mundo, um dia tem que passar, e elas estavam vivas em outro plano. E aí, Luiz, eu fui ao velório de algumas eram amigas minhas, e fiquei muito triste com a perda, eu era adolescente. Quando eu comecei a ver essas pessoas fora do corpo, eu falei, peraí, eu fiquei triste no velório e a pessoa estava viva. Isso mudou minha perspectiva, né? Você sente a saudade de quem partiu, mas a ideia de que a pessoa sumiu no universo, aquela escuridão, não tem isso. Não tem mais. Né? E esse tipo de certeza te ajuda a caminhar melhor na vida. Só que isso também traz um problema, Luiz, que eu passei ao longo dos anos. Devido à maneira como eu olho essas situações, morte, vida e todas essas coisas, leva outros a olhar você de uma forma diferente, parecendo que você está errado. Então, uma pessoa partiu para o lado de lá, você sente a perda, mas você sabe que ela não está morta, então você não se abate. Aí, como você não se abate, os outros que se abateram acham que você está errado. Aí você é chamado de frio, aí você mexe com essas coisas, ficou estranho. Nada. Você somente perdeu, tirou a escuridão daquilo. Você está olhando de forma mais clara. Sim. E aí, Luiz, no hospício, se você está lúcido, os loucos vão te estranhar. Então, a Terra é o hospício do sistema solar. Se você falar de vida além da vida, falar que ninguém morre, que a consciência está viva e que por isso você não está de luto, parece que você que está errado. Mas veja, todas as pessoas que estudam a parte espiritual, não importa em que linha, elas estão estudando para quê? Erradicar essa escuridão da morte, melhorar como consciência. E aí você toca no assunto e os próprios estudantes espirituais estranham, quando eles deveriam ser os primeiros a concordar com aquilo, porque o estudo espiritual aponta para isso, mas o que acontece, Luiz? Todo mundo estuda, mas na hora da prova todo mundo arreia. A saída do corpo me deu a certeza para não arriar diante da perda. Sim. E perceber isso de outro ângulo. Então, isso me deu uma abertura mental muito grande. Ou seja, quando você está em projeção, quando você volta, tem que trazer alguma coisa para o seu interior. Caso contrário, é igual você dar uma voltinha na rua e voltar. Você trouxe o quê? Você só dá uma volta na esquina. O legal é quando você vai e volta com algum conteúdo. Sim. Alguma coisa que te melhora para que você viva dentro do corpo o dia seguinte de maneira mais saudável, esperando a nova projeção da outra noite para aprender mais alguma coisa. Então, muitas pessoas tentam estudar saídas do corpo de forma leviana, vazia, querem uma brincadeirinha mística, um negócio New Age, e isso é uma experiência seríssima, que abre horizontes espirituais, tira o medo da morte, te ajuda a entender a vida espiritual e te dá uma alegria, porque você vivencia algo, Luiz, que te traz uma energia, cara, uma vivacidade, que te motiva, inclusive, a viver. Então, no meu caso, saídas do corpo, quando eu falo disso, eu me sinto apaixonado por isso. Eu comecei com 15 anos, estou com 63, mais apaixonado do que nunca pela parte espiritual, e é claro que eu conheci muita gente ao longo de tantos anos aí de estrada, e muita gente que começou comigo, lentamente foi desistindo aqui, por um motivo aqui ou outro, não me cabe julgar. O que cabe me dizer é o seguinte, essa senda é uma maravilha, e eu não sei por que as pessoas perdem de vista uma senda luminosa dessa. É muito interessante, né? E também é um caso que é muito bacana, porque todo mundo pode sair do corpo, né? A capacidade da saída do corpo, ela é normal, até os animais têm. Porém, o nível de lucidez da pessoa na saída varia muito. Então, muitas pessoas têm uma saída ligeira para fora do corpo, um pouquinho por sobre o corpo, durante o sono, de forma inconsciente. Ela não está operante para o plano espiritual. Então, todo mundo tem saídas do corpo, porém inconscientes ou semiconscientes. Um dia, alguém desperta a lucidez para algo maior, ela vai ampliar. E o que acontece? Criou-se um mito
em todos os estudos espirituais, dizendo que durante o sono, todas as pessoas vão ao mundo espiritual enquanto o corpo físico dorme. Não é verdade. A verdade é, todo mundo sai do corpo enquanto o corpo dorme, mas é essa saída limítrofe, inconsciente, com a pessoa presa às coisas do dia a dia, com medo. Quer dizer, todo mundo sai do corpo, mas nem todo mundo desperta para essa saída. Sim. E outrora, o mito que criaram é que todo mundo vai ao mundo espiritual enquanto o corpo dorme. É só você pensar, Luiz. Se todo mundo, durante o sono, fosse ao mundo espiritual lúcido e voltasse, elas teriam um outro comportamento da vigília. Elas já teriam matado o medo da morte, teriam entendido a vida de forma multidimensional, e não. Por que não? Porque elas não estão conscientes na saída. Todo mundo sai, mas quase ninguém aproveita o processo. E uma coisa que é interessante, que é para ninguém acreditar nisso que está falando. A gente tem que ter a sua própria experiência. Nisso que você falou agora, que todo mundo sai, eu já tive uma experiência que eu vi o meu corpo e o da minha esposa deitado em cima também. Por cima, é justaposto. Exatamente em cima. Ou seja, isso eu tirei como conclusão. Eu olhei na janela e vi meu corpo lá na cama e vi ela em cima assim. Aí eu fui, passei por cima dela, olhei para ela, olhou para mim, olhei para ela, eu encaixei no corpo e acordei. Luiz, isso que você está narrando, a literatura de experiências fora do corpo, hoje tem muitos livros, muitos autores, e considerando que é outro erro que muita gente comete, a literatura de saída do corpo tem autores variados de tendências variadas. Então alguém fala assim, eu sou espírita, ou eu sou ocultista, mas não entende quase nada de saída do corpo. Lê um capítulo num livro ou outro, mas não leu a literatura saída do corpo. É igual alguém falar assim, eu entendo de mediunidade, e não leu livro nenhum de mediunidade de área nenhuma. Exato. Então, muita gente ouviu falar ou estudou algum capítulo numa área ou outra, mas não aprofundou. Quando você aprofunda a literatura principal de saídas do corpo específica, autores diferentes, você vai ter uma visão de conjunto. Então, na média, você percebe relatos muito parecidos com os seus. Então, esse relato de estar superposto sobre o corpo, ele aparece na maioria das obras sérias saídas do corpo, que são autores sérios como Robert Monroe, Silva Muldon, Valdo Vieira, até mesmo você, William Billman e outros, né? que narram as mesmas coisas. Então, a literatura, se alguém quer pesquisar a saída do corpo, precisa estudar a literatura de saída do corpo, sem ficar presa a autor X ou Y, e fazer um conjunto. Se você vai estudar clarividência, leia a literatura sobre clarividência. Mas a pessoa fala assim, eu já li sobre isso no livro da minha doutrina, ali tinha um pedacinho. Vamos estudar mediunidade. Estuda a literatura sobre isso. Na saída do corpo, muita gente lê um pedacinho no lugar ou no outro e acha que compreendeu aquilo. Não. Quando você aprofunda a literatura do tema, você passa a ter essa média. Essa média valida o que você está sentindo. Exato. E interessante que nem você falou agora, porque quando eu saí do corpo, foi aonde eu gostei da primeira experiência, então eu me aprofundei nos estudos e comecei a consumir conteúdo de experiência fora do corpo. Você, Valdo Vieira, o Saulo, principalmente o Saulo também, que com o Saulo eu perdi o medo do invisível, porque tem muita gente que sai e tem medo também, né? Muita gente tem medo, fica com medo e volta para o corpo, fica com medo do invisível. E isso, então, o estudo, ele abre, você tem que estudar com conjunto para você ter várias... como é que eu posso dizer... Entrar na sua mente, né? Tipo, você começar a estudar ali a projeção para você ter as projeções. E duas coisas no estudo da projeção. Primeiro, muita gente comete o erro de ficar só na parte intelectual desse estudo. Ela lê tudo, conhece tudo que é técnica, nomenclatura, mas não consegue experiência nenhuma. São os teóricos das saídas do corpo. Eles existem aos montes, em vários segmentos, né? Falam do tema, os olhos não brilham, você não vê vivacidade naquilo, porque não há paixão naquilo, ela não vive aquilo. Ela leu, se entupiu de leitura e nomenclatura, repete aquilo como um papagaio, mas não consegue ter vivacidade. Isso acontece com vários segmentos, não é uma área só não. Então, a leitura que as pessoas forem fazer, mas com amor pelo que ela está estudando, não só a parte intelectual, ela precisa botar amor, alegria e perceber que o conjunto é que é o importante, né? E segundo ponto importante, leitura do tema perto da hora de deitar, porque isso acaba saturando o cérebro com o tema daquilo que você vai buscar lá fora. E dormir pensando naquilo que você leu, em lugar de dormir ao sabor daquelas ondas mentais de coisas do dia a dia e ficar perdido nessa nuvem mental de caquinho de formas mentais sem lucidez já. Então, se você lê,
favorece uma coisa. Caso ocorra uma saída, pode acontecer o seguinte mecanismo: você volta e encaixa no corpo. Na hora que você encaixa, você apaga. Do momento que você entrou no corpo até a hora que você vai despertar, passaram 2 horas. Nessas 2 horas, da hora que você entrou até a hora que você desperta, o cérebro botou vários sonhos por cima. Quando você despertar, já não vai saber discernir se foi sonho ou saída. Se você, Luiz, encaixar no corpo e abrir os olhos, não dá tempo do cérebro misturar. E o que favorece isso? Não é você lá fora pensar, quando eu entrar, eu vou lembrar. Porque na hora que você entrar, você submete ao plano físico e o cérebro vai ganhar. O que você faz? É antes da saída. Não é depois fala, eu vou me lembrar. Não. Eu, antes de deitar, tô lendo, fala, eu vou me deitar. Quando eu estiver lá fora, eu vou voltar e vou abrir os olhos. Quer dizer, faça isso antes, não é lá para fazer o corpo despertar. É já deixar o cérebro de stand-by antes da saída. Sim. Caso eu me projete, de lá eu vou despertar o corpo, porque eu já estou lendo antes de deitar e minha mente está cheia disso. Quando eu voltar a encaixar, o cérebro já concorda com aquilo e, naturalmente, melhora a memória. Exatamente. Uma coisa também que é interessante também é a gente separar as coisas, porque a gente que é projetor, não deixar, agora sou projetor, sou um ser de luz, um ser iluminado, e quando volta, não gosto de nada daqui, o meu plano é lá o espiritual. Exato, eu vi muita gente... a gente tem que manter os pés no chão, deitou, vamos projetar, vamos sair do corpo, vamos trazer para o nosso dia a dia, e viver na matéria. Voltou para o corpo, vive a vida do corpo. Exatamente. Eu vi muita gente cometer esses erros, Luiz, a abstrair muito para lá e perder o pé no chão do lado de cá, querendo só estar projetado. Quer dizer, isso é fuga, cara, fuga da realidade, que é dura, e a gente está aqui para aprender a conviver com isso, né? E essas saídas são para melhorar a consciência enquanto ela está encaixada aqui, cara. Sim. Parece paradoxal. O que eu faço do dia repercute na minha noite, e o que eu faço na minha noite lá fora repercute no meu dia. Você não tem 2 vidas, você tem uma vida em 2 turnos. Sim, exato. Então, essa noção te mostra que lá fora você busca melhorar, aqui dentro você busca melhorar. E quando alguém se acha muito iluminadinho, eu ponho um boleto na frente da pessoa, fala aqui, ó, você está encarnado, tem boleto, e outro, você vai sentar no vaso sanitário. Exato. E ali não é o chakra coronário, é o chakra da base encaixado na tampa na boca do vaso para fazer necessidades naturais. Eu conheci muita gente que abstraía, outros que ficaram arrogantes. Eu tenho saída do corpo, o resto da humanidade não tem. E daí? A pessoa que tem saída do corpo, daí. É um babaca igual todo mundo. Né? Então, não é isso. A saída do corpo não te melhora nem te piora o que você é. Ela só dá a possibilidade de estar fora do corpo com o que você é. Sim. Então, se eu desperto para isso, não me torna melhor do que o outro que não está desperto para isso. Né? Ainda mais se eu for arrogante, julgando o outro ou me achando superior. Não. Se eu tenho a saída e isso se abriu para mim, eu quero abrir para que os outros também consigam, em pé de igualdade, não para o superior. A gente mexe com isso, o outro não mexe, e daí? O outro não mexe, pode ser melhor do que você no dia a dia. Então, eu vi muita gente ficar arrogante. Eu acho isso um absurdo. Tá? Eu sempre procurei colocar no que eu passo sobre saídas do corpo, pé no chão, bom senso, equilíbrio. Eu mesmo falo para todo mundo, eu não sou mestre de nada, eu estou sempre aprendendo. Agora, eu pude aprofundar muito essa parte das saídas. E aí, é claro que aprofundando, eu entendi uma média que me permite clarear outros que estão estudando. Agora, esse negócio de achar que você melhorou só porque está mexendo com isso é uma tolice enorme. Uma babaquice, né? E também é outra coisa, se a gente tem a saída, é uma experiência muito bacana, uma projeção muito legal, que a gente consegue ver o plano espiritual, a gente também não pode voltar e querer entupir o outro. Não, você tem que sair. Doutrinação. A gente também não... É a pessoa chata, cara. Sabe como é que isso acontece no estudo espiritual em geral? A pessoa está empolgada. Aí quer converter todo mundo. Ela vai na padaria, em vez dela comprar pão, ela fala para o padeiro, você sabe o que é karma? Você já saiu do corpo, padeiro? Você sabe o que é corpo mental? Pô, vai encher o saco de outro, vai na padaria, compra pão, toma café. Não enche o saco de ninguém. Agora, se alguém te perguntar, fale tudo que você sabe. Mas não vá forçar a barra, se tornar o estranho, o chato do bairro, tentando doutrinar alguém. Né? Isso seria chamado projetiolatria. Quer dizer, adoração, somente a projeção, achando que aquilo resolve tudo. E não resolve, porque você tem um baita de um boleto na tua frente, você pagar, você tem relações humanas e não é a saída do corpo que vai dar jeito nisso.
é você amadurecer aqui para ir vivendo. Exato, e a gente tem que ser pelo exemplo, né? A gente vamos supor, o que aconteceu comigo, fazia umas coisas aí, que todo mundo erra, fazia as coisas erradas, só que a projeção ela me ajudou a mudar. Então, a pessoa com o tempo, ela vai ver que você mudou, aí pode te procurar, pô, por que você mudou? O que aconteceu? Aí você entra com o assunto do que aconteceu, né? Agora, esse negócio de exemplo também é legal, porque a pessoa fala, pô, o Luiz bebia pra caramba, agora ele não tá bebendo, por que ele não tá bebendo? Aí você fala, ó, tô mexendo com uma outra condição. Aí é normal. O problema todo é quando as pessoas pegam você como exemplo e você cai na ilusão de que você é o exemplo dos outros. Também. Não é, nenhum de nós é exemplo de nada, cara. A gente tem um monte de falha, altos e baixos. Agora, você pode fazer um trabalho legal, apresentar algo bom, mas a questão de ser exemplo, no sentido de ser ícone, é complicadíssima, Luiz. O ego sobe, né? O ego sobe, a pessoa começa a achar que ela é especial e aí se dana toda, cara. O mais legal, vai levando, cara, faz o melhor que você puder e anda de bermuda e chinelo na rua e camiseta. Você sabe que outro dia, eu estava falando isso lá na rádio Vibe Mundial, no meu programa, porque alegria andar na feira de chinelo, bermuda e camiseta e não estar de turbante nem com manto violeta. Você sabe que tem gente que fica danada quando eu falo isso, como se estivesse falando uma besteira, porque ela identificou isso nela. Sim. Imagina, eu vou andar na feira de turbante, cara, manto violeta. Não, encarnado no Brasil. Estou encarnado no Brasil, vou falar do Campeonato Brasileiro, Botafogo, que é o meu time. Sim. E isso vai me dar alegria, porque em que eu sou diferente dos outros? Eu estou indo na feira igual todo mundo, mas, cara, muita gente se mete a ser ícone, exemplo, e aí começa o egão a subir e começa a olhar todo mundo de cima para baixo. Precisa combater isso, tomar cuidado. Esses anos todos, esse tipo de experiência me deixou mais humano, cara. Me deixou mais humano, entendendo diferenças, e eu estou cada vez mais contente com tudo. E ser contente não significa ser superior. Sim. Eu estou rindo mais, contando mais piada. Exato. É o que está me mantendo sadio. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição, se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.